Olá, amados, tudo bem? Sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Nós estamos numa série de vídeos intitulados Raízes Perigosas no Coração. E hoje nós vamos falar sobre mais uma raiz perigosa que pode brotar no nosso coração, chamada amargura. E isso é uma coisa que vocês sabem, assola muitas pessoas. Por isso dê um joinha no nosso vídeo, compartilhe com outras pessoas, siga-nos no Instagram @prgil, G-I-O, e abra o seu coração para ouvir a bela palavra de Deus, a palavra que Deus tem para nós no dia de hoje. A Bíblia diz assim: tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Nós estamos vivendo um tempo de coronavírus, onde o vírus tem se propagado de maneira invisível e contaminado muitas pessoas nos dias de hoje. Mas existe um outro vírus que pode contaminar o seu e o meu coração se nós não vigiarmos, se nós não agirmos com sabedoria, disponibilizando rapidamente, engatilhando a nossa grande arma, a arma do cristianismo, que é o perdão. Não uma arma que mata, mas sim uma ferramenta para promover a glória de Deus e manter o nosso coração, a nossa vida saudável diante do Senhor. Eu sei que não é fácil, a questão do perdão é uma coisa difícil, complexa, ao mesmo tempo perdão é algo divino que precisa ser ministrado ao nosso coração, mas é Deus ministrando ao nosso coração e o nosso coração se predispondo, decidindo obedecer a palavra de Deus e fazer aquilo que Deus espera de nós. Então não se deixe contaminar por essa raiz perigosa no coração, chamado a amargura. Tenha cuidado, diz o autor de Hebreus, no capítulo 12, versículo 5. Não se prive da graça de Deus, não deixe de desfrutar a graça, o perdão de Deus, a salvação, a vida eterna. Quando fala graça de Deus, é tudo aquilo de maravilhoso que Deus arquitetou no seu coração, projetou, a vida abundante, a vida plena, a vida abençoada, a vida de felicidade que Deus tem para mim e para você. Não prive a sua vida desse fluir da graça de Deus, desse fluir do amor de Deus, deixando com que uma raiz de amargura brote no seu coração e vos traga perturbação. Nós entendemos, vemos por essa palavra que, infelizmente, muitas pessoas vivem perturbadas, atormentadas, assoladas por espíritos malignos, atormentadores. Lá de Mateus 18, os carrascos, os verdugos, que são demônios que vêm perturbar, atormentar a vida daqueles que se permitem brotar essa raiz essa erva daninha, na verdade, tão danosa nos nossos corações. E, contaminado pela amargura, você acaba contaminando as outras pessoas, destruindo as outras pessoas com seus lábios, com a sua boca. Então não faça isso. Tenha cuidado. Não permita que a raiz de amargura brote no seu coração. Mas nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. O que é a raiz de amargura? A raiz de amargura é uma espécie de sentimento de tristeza, um sofrimento por uma ofensa ou por uma injustiça sofrida. É uma mágoa. Mágoa é uma palavra que significa má água, é uma água ruim que está dentro de nós, é um amargor de alma. Tudo isso é o que simboliza a palavra amargura, E essa tristeza é uma tristeza na alma, nas recâmaras mais profundas do coração humano, e essa tristeza acaba gerando, por outro lado, um sofrimento no corpo, na alma e no espírito, em todo o ser humano. Então, muitas vezes a amargura é ocasionada pela falta também de reconhecimento e honra por parte de outras pessoas. Muitas pessoas ficam chateadas porque não foram reconhecidas quanto aos seus feitos, quanto às suas obras, quanto àquilo que fizeram pelos outros. Por exemplo, uma mãe se torna amargurada por haver falta de gratidão e reconhecimento e honra por parte dos seus filhos. Isso pode gerar amargura no coração da pessoa. Querido, não fique assim. Nós não precisamos querer reconhecimento humano. Nosso reconhecimento tem que vir de Deus. Deus é quem nos reconhece. Deus é quem nos honra. Se nós honrarmos a Deus com a postura certa, com a atitude certa e com o comportamento correto do ponto de vista de Deus.
Outra coisa, a amargura também é uma reação às vezes a uma injustiça que você sofreu, ou uma ferida, uma ofensa feita por outras pessoas. Isso é a coisa mais comum. Alguém foi injusto com você, alguém agiu com má fé, te enganou, te lesou, te feriu, te traiu. É uma injustiça, é um crédito de injustiça contra nós. Ou então uma ofensa, né? Palavras ferinas, palavrões, palavras chulas, palavras de ofensa mesmo, que ferem, que deturpam, que destroem a autoimagem da pessoa, feita por outras pessoas. E ela é alimentada pela falta de perdão. O que alimenta a amargura, essa raiz que brota no coração, que nos priva da graça de Deus, que contamina muitas pessoas e nos perturba, como diz ali em Hebreus, é a falta de perdão. Então, quanto mais perdoador for o teu coração, quanto mais você obedecer a Deus, quanto mais rápido no gatilho você for do perdão, menos possibilidade e possibilidade nenhuma existe da amargura brotar no seu coração. Então, a amargura nada mais é do que algo alimentado pela falta de perdão. Quando existe falta de perdão, existe amargura no coração. Geralmente também a amargura se desenvolve dentro do ser humano, dentro das pessoas, através da autopiedade. A maioria das pessoas realmente amarguradas, elas têm esse sentimento de autopiedade, um complexo de inferioridade, um espírito de coitadinho. Ninguém me ama, ninguém me quer, eu nunca vou ser amado, eu nunca vou arrumar ninguém, eu não tenho valor. Ela fica deteriorada quanto ao seu senso de valor, quanto às suas potencialidades, quanto à importância que ela tem dentro do coração de Deus e para as pessoas ao redor que realmente o amam. É impossível que você não seja amado por alguém ao redor de você, seus familiares, entes queridos, seus amigos. Então Satanás quer gerar, através de amargura, a autopiedade, que é esse espírito de coitadinho, um complexo de inferioridade, um sentimento de falta de valor no coração das pessoas. E aí, quando a pessoa tem esse comportamento de autopiedade, ela acaba o tempo todo se transformando numa espécie de aspirador emocional, aspirador de pó emocional. Ela gruda nas pessoas e suga as pessoas. Ela faz de tudo para chamar atenção, para mostrar os seus dons, os seus talentos, o seu valor, o quanto ela é preciosa, o quanto ela é amada. Querido, você não precisa disso, você não precisa chamar atenção. Lembra que nós falamos no vídeo anterior sobre o orgulho? Uma das características do orgulhoso é alguém que chama atenção para si, alguém que quer a glória para si. Então a amargura acaba gerando isso, formas de chamar atenção, tentando mostrar suas virtudes, as suas qualidades para as outras pessoas. O amargurado também tem extrema dificuldade de se submeter à autoridade, porque a amargura acaba gerando também rebelião. Rebelião é o próximo item, é o próximo assunto que nós vamos abordar nessa série Raiz da Amargura. O amargurado, presta atenção, tem extrema dificuldade em se submeter à autoridade. Nós precisamos entender, Romanos 13, que quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus e trará sobre si mesmo condenação. Então, não seja rebelde. Segundo lugar, a amargura também produz um fruto ácido no nosso coração. O amargurado, ele quer que o outro morra, mas é ele mesmo que está comendo uma maçã tóxica no seu interior. E esse fruto ácido, né, essa corrupção interior que gera tormento, como nós vimos em Hebreus 12, que acaba nos privando da graça de Deus e contamina muitas pessoas, também pode gerar imoralidade. Um exemplo é o próprio Esaú. O Esaú, né, por causa da sua amargura contra o seu irmão Jacó, acabou se transformando num homem promíscuo, se envolvendo com outras duas mulheres. Acabou na poligamia, porque a amargura também pode gerar corrupção moral, corrupção interior e exterior, dentre elas a imoralidade sexual. Está lá em Hebreus 12. A Bíblia diz em Hebreus 12:16: e ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Ou seja, a pessoa pode cair em devassidão, em promiscuidade e em imoralidade. Ou então, além da imoralidade, pode ser produzida algo ainda pior, que é a ira. Uma ira profunda e uma ira duradoura. Que, se possível fosse, você mataria o outro.
Mas como você não pode matar o outro fisicamente, senão você vai para a cadeia, você mata o outro no seu coração. Uma ira profunda, uma ira duradoura, um desejo de retaliação, um desejo de vingança. Olha o que diz Efésios 4:31. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Olha só o que gera a ira. A ira gera a cólera, que é aquela pessoa explosiva, barraqueira, né? A amargura gera a cólera, gera a ira, gera a gritaria, aquela pessoa que fica gritando o tempo todo, com tudo, com todo. Gera blasfêmias, falar coisas horríveis acerca dos outros e acerca de Deus também. E também malícia. E a malícia é o primeiro degrau para a queda moral. Malícia é a maldade, é ver mal em tudo e em todos e agir com maldade, tanto nas questões sexuais quanto nas questões de prejudicar alguma pessoa. É o mal em ação, malícia. Efésios 4:26 também diz: irai-vos, mas não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Aqui no sentido que existe uma ira que não é pecado, que é a ira do tipo que Jesus teve lá no templo, quando saiu chicoteando as pessoas. É quando você fica irado diante de uma injustiça humana, diante de uma situação que ofende a Deus, diante de uma situação que é contrária à palavra de Deus, ou deturpa e destrói outros seres humanos, outras pessoas. Né? Como, por exemplo, quando você vê um homem adulto abusando de uma criança, de uma mocinha novinha, e aquilo te ira diante daquela situação, e você vai lá e defende aquela criança que está sendo abusada. Isso é uma ira boa, claro que sem matar o cara nem nada, mas tirando daquela situação, prendendo o cara, é uma ira positiva, é uma ira que defende a justiça, a santidade de Deus, não é pecaminosa. Por isso a Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. E não se põe o sol sobre a vossa ira. Esse termo, não se põe o sol sobre a vossa ira, significa que eu não posso deixar para amanhã aquilo que eu preciso reconciliar, consertar, resolver hoje na minha vida. Não posso guardar a raiva de um dia para o outro, a ira de um dia para o outro. Não, eu preciso resolver com a minha esposa, com os meus filhos, com aquele que me ofendeu, com aquele que praticou uma injustiça contra mim. Eu preciso resolver, construir uma ponte de perdão, uma ponte de amor, uma ponte de reconciliação com o outro. Tiago 1:20 também diz: porque na ira do homem não produz a justiça de Deus. Quando o homem se ira por uma motivação apenas humana e não divina, apenas baseado no meu querer, na minha vontade, não na vontade de Deus, revelado na palavra, na ira do homem não produz a justiça de Deus, vai dar BO, vai dar coisa errada, vai ser desproporcional, como ensina, né, o direito positivo, que na ira humana, geralmente essa ira, mediante uma ofensa, uma injustiça, ela é desproporcional. Por isso existe o Estado que de alguma maneira intervém nessa situação entre duas pessoas para que seja punido aquele que ofendeu, aquele que agiu com injustiça, com ilegalidade. Então nós precisamos entender tudo isso. A ira gera o ressentimento. O sentimento volta toda hora e brota no coração. São frutos ácidos que surgem no nosso coração. Imoralidade, ira, ressentimento. E pode atrair, em estados mais avançados, a amargura pode atrair até a possessão demoníaca e a influência demoníaca. Por quê? Porque uma pessoa que está cheia de feridas de alma, ela pode se tornar um habitat, uma morada de demônios. E isso é muito sério, irmãos. Por isso a importância dessa palavra. Se você não resolver as amarguras, as mazelas do teu coração aos pés de Jesus, colocando aquela situação diante de Deus, liberando perdão para as pessoas que te ofenderam, uma amargura pode atrair, sim, possessão demoníacas, influências demoníacas, ou de fora para dentro, ou dentro, governando e possuindo mesmo a vida das pessoas. Efésios 4:27, logo depois de falar sobre a ira, Paulo diz: não deis lugar ao diabo. Esse lugar ao diabo é a amargura, esse lugar ao diabo é a cólera, a ira, gritarias, blasfêmias e a malícia. Esse não der lugar ao diabo é tudo isso que nós estamos falando, a amargura. A amargura alimenta os demônios. Os demônios se alimentam de pecados, de ofensas, de injustiças, de crédito de injustiças humanos. É dali que você abre as legalidades, as brechas, as portas no mundo espiritual se abrem, e onde há trevas espirituais e morais na nossa vida, Satanás tem acesso
para nos influenciar negativamente. As influências demoníacas surgem com relação a isso. Será que é possível eu ser ferido e não guardar a amargura? É uma pergunta que surge com relação a isso. E nós vemos que sim, José, mesmo sendo traído por seus irmãos, os perdoou. Você pode ler lá em Gênesis 50, 17. É possível ser ofendido, sofrer injustiça e mesmo assim ter um coração correto, um coração alinhado com o céu, um coração que não guarda amargura e entende que tudo faz parte de um processo de Deus nas nossas vidas. Lembre-se, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até as ofensas, até as injustiças sofridas, até aquilo que eu ouvi que eu não gostaria de ouvir, até aquilo de mal que me fizeram. Deus pode transformar o mal em algo bom, em algo que vai nos aperfeiçoar, forjar o nosso caráter, nos ensinar a ter esse coraçãozão perdoador, maravilhoso, gracioso, que Deus quer forjar em nós. Nós vemos também Estevão perdoando os seus acusadores e seus assassinos lá no livro de Atos. Nós vemos Jesus perdoando os seus acusadores lá da cruz. Nós vemos Paulo e Silas, mesmo sendo jogados na cárcere, adorando a Deus depois de serem espancados. Então sim, irmão, preste atenção, é possível ser ferido, ser injustiçado e mesmo assim não guardar amargura no nosso coração e manter a nossa sanidade mental, o nosso equilíbrio emocional e a nossa vida espiritual frutífera e pujante, sim. Lembre-se, Jesus é o médico dos médicos. Ele pode curar o teu coração. Reconheça a raiz de amarguras, a raiz perigosa no seu coração. Confesse a amargura aos pés de Jesus como um pecado, e é um pecado. Libere perdão para as pessoas que te ofenderam. Leia lá Mateus 18, é um capítulo inteiro dedicado ao perdão. Lembre-se lá que a unção de Deus é quem vai sarar o teu coração, e o tempo vai cicatrizar a ferida. Quem vai cicatrizar a ferida é Deus, mediante a tua obediência, reconhecendo a raiz de amargura, confessando a amargura como pecado e liberando perdão para as pessoas que te ofenderam. No espírito, esse pecado de falta de perdão acaba nos separando de Deus e abrindo legalidade no mundo espiritual para a ação dos verdugos de Mateus 18, que são demônios. Na alma, a amargura causa um efeito psicológico de traumas e feridas de alma chamadas amargura. Também pode haver um espírito de amargura agindo na vida da pessoa. Existe isso sim, um demônio específico que age com relação à amargura. E existe também no corpo, a consequência também da amargura no corpo é que atrai doenças, como por exemplo a artrose, a úlcera, problemas na vesícula, problemas nos rins, no fígado, no câncer. A cura física muitas vezes depende de uma cura na nossa alma. Muitas doenças hoje são doenças psicossomáticas. Psico começou na alma e afetou o soma, o corpo. Por isso, abandone a amargura e lembre-se, Jesus é o médico da tua alma, é o médico dos males. Quais são os 3 estágios da falta de perdão? Primeiro vem a amargura, depois vem a ansiedade crônica e por último pode chegar a um estado ainda mais profundo, que é o estado de depressão. Uma depressão crônica, uma depressão profunda, muitos casos de depressão, não estou dizendo que todos, nem estou generalizando, mas muitos casos de depressão surgem por causa da amargura. Vou terminar com o Salmo 32. Olha o que diz o Salmo 32. Preste atenção. Vou ler aqui para vocês, só um pouquinho. Salmo 32, a Bíblia Sagrada diz: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Entre esses enganos está a amargura. A Bíblia diz no versículo 3: Enquanto eu guardei silêncio, joguei para dentro de mim, lá para dentro, envelheceram os meus ossos pelo meu gemido durante todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim e o meu humor se tornou em sequidão de estio. Sequidão de estio é uma folha murcha, uma vida murcha emocionalmente, o humor perdido, a alegria se desvai. E aí entra o 5, confessei-te o meu pecado, a minha maldade não encobri. Dizia eu, diz o salmista, confessarei ao Senhor as minhas transgressões,
e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar. E Deus quer ser encontrado por você. E até no transbordar de muitas águas, estas não lhe chegarão. Glória a Deus, muitas águas são os problemas, as dificuldades, as pestes, as epidemias, as doenças psicossomáticas, todas essas situações que assolam o ser humano. Se nós orarmos a Deus, se nós buscarmos ao Senhor, se nós confessarmos o nosso pecado e a nossa maldade não encobrirmos mais, a Bíblia diz, tu perdoastes a maldade do meu pecado. Jesus pode perdoar você. Jesus pode promover muita cura, libertação, restauração na sua vida. Basta crer, basta fazer a sua parte. Deus vai te curar fazendo a dele. Deus vai cicatrizar aquela ferida, porque ele é especialista, ele é o médico dos médicos, ele é o médico da nossa alma. Tá bom? Então faça seus comentários, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Eu quero terminar orando por você. Senhor, nós queremos colocar todas as pessoas que nos ouviram agora através dessa mensagem. Ó Deus, que essa mensagem flua, cura, transforme corações que estão sofrendo com amargura, essa raiz tão perigosa que brota no nosso coração. Que nenhum deles sejam privados da glória de Deus, da graça de Deus, do teu amor, do amor das pessoas ao seu redor. Pelo contrário, o fluir da tua graça venha sobre eles. A unção do Senhor venha sobre as suas vidas, curando as suas mazelas de alma, sarando as feridas, expulsando os demônios que talvez assolem as suas vidas. Pai, os verdugos saiam no nome de Jesus, que haja cura, restauração, libertação. E, ó Deus, os corações sejam sarados, redimidos, libertos, pontes de reconciliação aconteçam, perdão seja liberado e a bênção do Senhor chegue sobre cada vida, cada coração. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos de todo o coração. Abençoa os teus filhos. Ó Deus, sara as feridas das almas, restaura os corações. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, para o louvor e glória do teu nome. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe, querido. Beijo do pastor Giovana. Se cuida nesse tempo de Covid-19. Seja prudente, lave bem as mãos. Fique dentro de casa. Não saia, evite sair. Só sai se realmente é necessário. E mais do que tudo isso, querido, ore bastante, busque a Deus, leia a palavra, leia bons livros e escute realmente coisas que vão te fazer crescer e florescer no Senhor. Que Deus vos proteja, os abençoe em nome de Jesus. Amém e amém.